Eu ainda tô gripado. Eu resolvi fazer uma coisa diferente agora nesse vídeo de mapa. Eu resolvi não falar tanto do mapa assim, só falar o que é realmente mais importante e deixar com que o resto vocês acabem descobrindo. Eu realmente não quero estragar a experiência de vocês. Então sim, eu vou dar uma pincelada sobre todos os bosses dos dois próximos mapas, que são tanto o deserto quanto o mapa da floresta. O motivo disso é bem simples, é porque eu preciso muito falar das partes dos equipamentos. E como eu tô nessa situação que eu estou, posso acabar ficando sem voz, então eu acho melhor eu aproveitar, conseguir falar dos dois mapas e depois fazer o vídeo falando dos equipamentos. Até porque falta poucos dias para chegar a 1.1 e eu não quero fazer o vídeo em cima da hora. Por mais que eu já vou fazer em cima da hora. Mas tudo bem, vamos começar pelo mapa do deserto, porque ele foi o mapa que mais teve mudanças. Realmente é algo tão, mas tão notável, que é muito difícil alguém falar que não mudou. E se alguém falar que não mudou, alguém liga pro hospício, por favor? Os T1 desse mapa também tiveram uma mudança não tão sutil como nos outros mapas. O gigante, o Golem de Pedra, ficou bem mais agressivo do que era normalmente e os ataques dele machucam, ainda mais se você está fazendo um char novo que não tem nenhum equipamento. O Chancellor mudou e ficou extremamente mais fácil. Eu acho que é muito difícil um novato até mesmo ser derrotado por ele. É sério, é muito mais fácil de enfrentar. E ele tem um templo que chega a ser maior do que o castelo da Vic do Grug. Tá ostentando demais esse bicho. E o Mumute finalmente começou a fazer terapia. Ele não é mais aquela criatura carente que ficava falando e falando e você tinha que esperar a boa vontade dele para poder enfrentá-lo. E às vezes o mapa selava e ele estava lá, falando, e você precisava dropar a armadura dele, só que não dava tempo, porque ele estava falando. Agora ele não fala. Ele fala, mas só que ele fala apanhando. Então você consegue derrotar ele antes dele terminar de falar. E agora na área do T2 é onde teve muita mudança. Muita mudança, até mesmo mais do que na área do T3. Primeiro que tem esses espinhos para tudo quanto é lado. Realmente é muito difícil você não pisar neles sem querer, porque eles estão cercando esse deserto. E tem um lugar onde eles vão estar mais concentrados, que vai ser no Bumbra. E não mudou tanto assim sua forma de combate. Eu acho que até tá um pouco mais fácil por conta do seu nível diminuído. E ele fica muito mais fácil de encontrar porque ele está do lado de dois portais. Tem o terceiro, mas ele tá lá embaixo, eu acho que ninguém vai lembrar dele. E o oásis, que era só uma pocinha de água no meio do deserto, agora virou realmente um oásis cheio de lagartixas pronta para te colocar para correr se você não estiver preparado. Aqui a Otkin está realmente mostrando que tem um certo porteio e ostentação. Ela machuca bastante quando você está upando, mas por ela estar em um cubículo de uma arena bem pequena e não andar tanto, pode até parecer um pouco mais fácil, só que fica mais fácil também de você ser atingido pelos golpes dela, porque você também está dentro de um cubículo. E o verme da areia, esse sim eu vou ver tanta gente chorando, reclamando e dando rage, e eu só vou fazer uma coisa, eu vou dar risada, muita risada, porque foi uma das melhores arenas de boss que teve nesse jogo. A arena do verme agora é simplesmente areia movediça. E eu preciso dar ênfase que todo o setor desse boss está com essa areia. E é boa parte do deserto, já que tem dois vermes da areia, um de cada lado do mapa. E quando você abre o mapa, você percebe que é realmente boa parte do deserto. Ele não teve tanta mudança na sua forma de combate. Por mais que agora você está lerdo, então fica mais fácil dele conseguir te atingir. Porém, você não consegue mais fazer ele virar uma única unidade. É porque o corpo dele se tornou uma unidade. Sim, você só consegue atingi-lo na cabeça. Igual o dragão que tem todo aquele corpo em volta dele, mas só um ponto fraco é possível de ser atingido, que é a cabeça. Até os filhotes dele seguiu essa onda. E indo para a área do T3, você vai meio que perceber que pode parecer algo meio labiríntico e até mesmo difícil de entender, mas isso é só no início. Conforme você vai andando nesse mapa, você logo vai perceber que aqui é desse boss, aqui é daquele boss e isso daqui é de outro boss. Porque realmente o mapa está com a cara de cada um. Então não vai dar para você se perder achando que você está indo para Kitsune e na verdade você está indo para o deserto. E que foi, já aconteceu comigo. Eu achava super normal. Meu senso de direção não é o melhor. Mas vamos começar então pela Kitsune, que na minha opinião ela ficou um boss bem equilibrado e também bem perigoso. Ela está causando dano por Tote e também tem os novos ataques. E os clones dela conseguem realmente te confundir, o que não era muito possível nos antigos clones. Agora dá para confundir muito com essa criatura, porque eles ficam muito juntos
E quando eles não estão juntos, de alguma forma você pensa que está batendo no boss, mas está batendo no clone. Eu não sei explicar, mas aconteceu bastante. De qualquer forma, é um boss mais fácil de enfrentar, entre muitas aspas. Dependendo da classe que você está usando, você vai ter muito trabalho, sim. Mas se você estiver em bando, acho que não tem chance para Kitsune. O Vapo, na minha opinião, é o boss mais fácil do T3. É estranho dizer isso, parece uma coisa sem nexo, parece que eu tô ficando maluco. Como assim o Vapo, o pulador, o destruidor de personagem, é o mais fraco do T3 de deserto? Cara, é só você olhar como ele ficou. O poder de ataque dele não é muito doloroso. Ele tem só alguns golpes que são a corrente, que foram aumentados os números de corrente. E esse sim machuca, mas é a única coisa. Nem o pulo dele é algo que você precisa se preocupar. Ele ficou um boss bem mais travado, na minha opinião. Então é muito mais fácil de lidar com ele. Até porque você sabe de onde está vindo o ataque agora, né? E vamos para o pirata aqui. Esse sim teve uma mudança bem positiva na minha opinião, mas que muitos vão dizer que não foi. Primeiro, o antigo pirata dava uns ataques bem aleatórios, que era só um bullet hell na sua tela, que não tinha muito sentido, e você só tentava a sorte de não ser atingido e atingir o pirata. Agora, pelo menos, eles têm sim uma pré-direção, onde você pode ver aonde vai ser tirado e conseguir desviar de certa forma. Porém, ele tem essa melancia. Isso é algo bem difícil de desviar. Até porque ele atira umas 3 de uma vez. Mas, bom, dá pra fazer o Matrix. Eu, por exemplo, fiz. Olha aí. A pior fase dele, acredite, é a fase do barril, porque ela também tem dano de tote e ele está usando mais barris e dessa vez bem mais direcionados. Não é algo que ele jogava meio que na sua direção, só que ao mesmo tempo parecia ser meio que aleatório. Agora parece até um míssil teleguiado. Dá pra desviar, mas realmente, você nem entende como que ele conseguiu saber que você está naquele lugar. E agora vamos para os bosses do mapa da floresta. Primeiramente, os bosses da parte do T1 não teve quase nenhuma mudança, só essa árvore maluca aí. Mudou a forma de ataques dela, ficou mais simples, ficou mais fácil de se enfrentar para quem está começando. E a Hydra também virou só uma lagartixa de 3 cabeças que... É sério, se você conseguir ser derrotado pela Hydra agora, não jogue mais Born Again. O Porger está do mesmo jeito de sempre, um pouco mais forte, ele está tendo umas lapadas bem dolorosas, mas também não é um boss que cause tanto perigo assim. É um T1, cara. Agora no T2 teve algumas mudanças. Primeiro que a água é bem mais forte e se você não estiver com a túnica do Vapo, eu acho que você não vai conseguir atravessar essa água. E também tem alguns espinhos, mas ficam mais na parte do primeiro boss que a gente vai falar, que vai ser o Gorilla King. Que era pra ser o Tico Tato, mas eu quero falar do Gorilla King porque sim. Ele teve aqui sim algumas mudanças nos seus ataques, aumentou mais o número de ataques, eu diria, e de projéteis. E ele resolveu usar mais a marreta dele em vez de deixar ela por mais tempo de enfeite do que usá-la. Foi uma mudança bem positiva. O Tito de Tato, ele agora invoca o Bongo, só para deixar você com inveja. A direção de ataque dele não mudou quase nada, só essa parte do Bongo mesmo. Então acho que não tem muito o que dizer. E ele é o T2 mais fácil de enfrentar hoje no jogo. E eu descobri que o boss favorito do Jukes, com certeza, é a Gushina. Porque eu nunca vi um boss ser tão retrabalhado, mas tantas vezes no beta que nessa criatura. Primeiro que agora ela é roxa. Só que agora minha cabeça tá meio do tipo, será que ela sempre foi roxa e eu que vi ela vermelha? Ou será que ela é vermelha e eu tô vendo ela roxa? Bom, primeiramente que essas ondinhas que ele solta agora fica meio que serpenteando, tornando um pouco mais difícil de desviar. Realmente você não vai conseguir desviar. E o slow que essa coisa tá causando, por mais que seja curto, é muito constante, já que ele tá sempre atirando isso. E aí agora você não consegue mais ficar no corredor só esperando a Gushina passear perto de você enquanto você enche ela de pancada. Não, agora solta uma bola de fogo na tua cara se você ficar simplesmente na frente dela. É sério, ela não tem mais paciência com ninguém. Fora isso, o padrão de ataque delas está bem semelhante ao que já era, tipo a parte das labaredas, a parte do negócio que deixa preso. Então não tem muito o que dizer. Mas tome um pouco de cuidado, porque essa Gushina tá um pouquinho mais perigosa. Mas estamos falando de um boss que dropa apenas um teco mítico, que é usado em uma classe que não está tão forte na 1.1. Então meio que os motivos para enfrentar a Gushina só diminuiu. Eu realmente acho que é o boss favorito do Jukes. Mais um lugar onde eu vou ver as pessoas chorando, implorando para que isso seja mudado e eu só vou estar dando risada. E eu sei que o Jota também vai ficar rindo porque o Jota é desses. Faz o Jota. Esse mapa
dos T3 é o que mais mudou. É sério, parece que foi realmente bem dividido as mudanças de cada mapa, sendo focado em cada coisa. Mas realmente, o cenário é a parte mais perigosa desse lugar. Como já era antes, só que agora muito mais. Um exemplo disso é o próprio Han, onde você tem que andar por passarelas e pontes para chegar até ele. E, bom, você vai encontrar com um driver que agora causa root. Tinha tanta coisa para ele causar, ele tinha que causar justo isso. Imagina você ser atingido por essa coisa e acabar caindo no fogo na hora. Pode ser perigoso, porque acredite, você vai preferir ser atingido por um ataque que te causa burn do que cair nessa lava. O Han se tornou um boss um pouco mais difícil de lidar por conta disso, por ele estar cercado por essa lava bem mais do que ele estava antes, não tendo uma grande rotas de fuga se você não estiver com uma forma de pular para o outro lado. E bom, ele vai acabar resetando se você fizer isso, então você vai ser xingado. E ele fica soltando baldes apenas para que o balde te atormente e mostre que ele existe. Mas não, balde nunca vai ser um item bom. Eu nunca vou permitir isso. Por mais que ele fique ali me assombrando com essa cara de estúpido dele. E os números de ataque do Han ainda é quase a mesma coisa, só que vai escalando conforme ele entra nas suas próximas fases. Então não tem grandes mudanças assim na sua forma de atacar, mas você percebe que vai escalonando a forma com que ele usa essas habilidades, tornando cada vez mais perigosa. E isso vai se repetir nos próximos bosses. Esse mapa é bem mais focado nisso, não tem tanta alteração assim no movimento dos bosses, mas é meio que aumentando o número e a frequência de ataques que ele pode te dar. E agora vamos para a Fênix, que o mapa dela está um pouco mais confuso porque, igual do Han, está cercado de lava, só que o chão daqui é um pouco difícil de distinguir às vezes, ainda mais se você estiver ocupado enfrentando a Fênix. Você nem sempre vai perceber que você está pisando na lava. A primeira forma da Fênix não traz tanto perigo assim, o que é meio estranho, porque geralmente a primeira fase é sempre a pior dos bosses, na minha opinião. Só que aqui da Fênix ela realmente veio para te enganar. Primeiro que você vai enfrentar ela e quando ela for para a segunda fase, logicamente ela vai voar. Mas se você pensa que ela vai ser apenas uma galinha voadora e só voando para virar um churrasco, não. Ela vai te bombardear com ataques que podem te causar burn. Na segunda fase, ela muda um pouco o padrão de ataques, tendo um ataque a mais, que são aquelas bolas de fogo que você já deve conhecer, que é algo que faz parte já da Fênix na fase 2 dela, já que, bom, todos os boss T3 têm fase 2 no live, mas agora vão ter 3. E a última fase da Fênix é onde a mãe chora e a criança não vê, porque simplesmente ela fica bombardeando ataques a todo momento com uma fórmula diferente de ataque, que você só vai ver nela. Sim, esse rastro branco, mostrando que o ataque dela vai ter um novo padrão e ela vai estar em um cubículo bem menor de todos os outros que ela estava antes, tornando algo bem desafiador de enfrentá-lo. Mas quando você aprende o padrão, é bem fácil na moral. E vamos para o pesadelo de muita gente que vem para esse mapa, a Yokuba. Primeiramente, para mim, a Yokuba se tornou um boss bem banana, porque não tem tanto desafio assim enfrentá-la, ela não mudou tanto. Mudou, só que a impressão que passa é que ela ficou mais fácil de lidar. Talvez pela marcação de ataques que acabam sendo mostradas, ou talvez porque foi focado mais na parte de resistência dela ao invés de dano, que isso aconteceu com todos os outros boys, ou grande maioria deles, ou porque ela fica presa nesse cercadinho. Ela sai daí, é claro que ela sai. Se você for fugir dela, ela vai tentar te seguir. Só que era muito difícil ela sair daí, e esse cercado, ele pode te causar problemas. Se você for tentar sair desse cercado normalmente sem nenhum tipo de habilidade de pulo, você vai ser ricocheteado meio que não para fora nem para dentro. Você vai ficar meio que sambando em cima dele e depois provavelmente você vai ser empurrado. Porém, se isso acontecer quando o Yokubai está vindo na sua direção, pode ser algo que você não vai querer que aconteça. Mas ainda assim, Yokuba pode te causar um dano fatal, mas é muito mais fácil de lidar. Realmente, não precisa ter medo. Dá para enfrentar Yokuba sem grandes problemas. Tanto com muita gente quanto solo. Eu já fiz isso inúmeras vezes no beta e o resultado foi sempre o mesmo. Não dá dor de cabeça enfrentar esse bicho. E como você deve ter visto aí no vídeo, sim, tem alguns mobs novos nesse mapa. Só que eu não falei deles porque não preciso falar. Então é isso. Até o próximo vídeo, que é o vídeo que muita gente está esperando. E falou.